E eu acredito que o que nós vamos falar aqui hoje possa servir muito para todos vocês a respeito de novas perspectivas das quais vocês podem ver o curso de medicina e a profissão de médico de vocês a partir de hoje. Eu tenho alguns amigos recém-formados e eu já prestei serviço também na área de produção audiovisual para alguns médicos. E a gente sabe hoje que é quase que um conceito geral assim, aquela questão do plantão, né? O pessoal hoje fala do plantão na medicina muito bem, assim, vou terminar de formar, o que você vai fazer? Vou ser plantonista, vou escalar aí as minhas horas de trabalho e para consequentemente faturar mais. Só que eu quero mostrar aqui para vocês hoje, né? A gente vai conversar hoje sobre talvez outras perspectivas com as quais vocês podem olhar a profissão de vocês. Antes da gente entrar propriamente no papel do empreendedorismo na medicina, eu queria contar um pouco da minha história, né? Como que eu caí de paraquedas aí nesse mundo do empreendedorismo. Comecei a trabalhar muito cedo, meus 15 anos de idade, talvez aí até uns 24 anos, como CLT, prestando serviço para outras empresas, para outras pessoas, e eu nunca tinha tido uma experiência de venda do meu próprio serviço. O que eu quero dizer? Eu nunca tinha, eu mesmo, propriamente, negociado um contrato ao qual eu colocasse um valor estimado na minha hora de trabalho. Eu sempre trabalhei em relação tem uma vaga de emprego na empresa, quanto que é a remuneração? R$2.000, R$2.500. Quando você entra em algo CLT, você está predisposto àquele salário que a empresa já está colocando para você. Você não tem uma capacidade técnica de negociar a sua hora de trabalho ou a sua jornada de trabalho. E é aqui que entra o papel do empreendedor. Então, como foi o início da minha jornada? Né? Tudo tem um começo, tudo tem um porquê e todas as coisas nas nossas vidas podem despertar certos gatilhos para que nós busquemos realizar algo ou executar algo com maior eficiência, com maior eficácia. Seja dar uma condição melhor para sua família, seja querer ganhar mais dinheiro, seja trocar o seu carro, seja comprar uma casa, seja fazer um investimento, seja lá qual for a motivação, todos nós temos algo que nos motiva a trabalhar e a propriamente faturar. E comigo não foi diferente. Né? O que me levou ao empreendedorismo? Isso aqui. A necessidade de faturar mais. Simplesmente isso. Então, tem uma frase do Thomas Jefferson, ele foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, que eu acho muito interessante, que ele fala assim, né? Se você quer algo que nunca teve, você precisa estar disposto a fazer algo que nunca fez. Eu levei essa frase muito a sério e aí eu fui lá e fiz um bebê. Né? Coloquei um neném na família aí, brincadeiras à parte, meu filho está com 7 dias de idade hoje, né? Ele nasceu por agora, eu já tenho um longo caminho aí, uma longa estrada, mas eu tenho certeza que foi algo que me motiva ainda mais a percorrer essa jornada. Mas o empreendedorismo mesmo, quando eu comecei a viver isso, foi lá nos anos de 2017, na área da fotografia. E disso aqui, gente, dessa realidade, desse tempo, eu tirei conclusões e eu tirei habilidades que eu carrego hoje, que eu falo para vocês que eu vou carregar para o resto da minha vida. A primeira coisa que eu sempre tive foi a vontade de entregar um bom trabalho. Então, eu sempre me reconheci uma pessoa muito prestativa. Seja no ambiente CLT ou seja trabalhando para mim, talvez eu tenha sido obcecado por técnica. Eu sempre fui uma pessoa muito obcecada por entregar algo que o meu cliente, ou o meu colaborador, ou o meu patrão, seja quem for que estivesse contratando os meus serviços, que ele recebesse algo de qualidade. Sempre fui muito fissurado nisso. Só que ao longo dessa jornada, eu desconsiderei tantas outras coisas que vão além da parte técnica, que é além de nós entregarmos, né, um bom produto, além da gente ser um bom médico, ser um bom obstetra, ser um bom pediatra, além de tudo isso, eu desconsiderei muitas regras nesse jogo e que hoje, né, 2024, fazendo esse parâmetro aí, eu tenho essas reflexões para passar para vocês. Então, em 2017, eu tive a minha primeira tentativa empreendedora. Eu tinha um bom produto. Eu tenho absoluta certeza que eu tinha um bom produto. Porque essas fotos aqui são de 2017. E às vezes eu analiso alguns trabalhos comerciais na área de fotografia hoje e eu vejo que tem pessoas que faturam mais, colocam mais dinheiro no bolso, sem tecnicamente ter um trabalho tão técnico, um trabalho tão artístico ou um trabalho às vezes de excelência ou algo assim.
E na minha cabeça eu martelava sempre aquilo, eu preciso ser um cara mais técnico, eu preciso ser um cara mais perfeccionista, eu preciso cada vez mais melhorar a qualidade do meu trabalho, o que não está errado. Mas se a gente focar só nisso, vocês vão ver que chega um momento na nossa carreira que se a gente não focar em criar conexões, em conhecer novas pessoas, em mostrar o nosso trabalho para o mundo, em tomar algumas atitudes de coragem que outras pessoas tomam e que talvez não tenham uma parte técnica tão afiada, vão passar em degraus de concorrência, em degraus de ocupar espaços no mercado mais que nós. Então, em 2017, eu comecei a fazer alguns ensaios, eu fiz muito curso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito artística também. Isso aqui começou, na verdade, na minha falta de vontade de ser advogado. 7º, 8º período da faculdade de Direito, talvez não era a vida jurídica que eu queria para mim. E eu comecei a estudar sobre outras coisas, estudei muito sobre cinema, produção audiovisual, tanto é que colhi os frutos hoje da produtora que eu tenho. Só que nessa época aqui, eu me machuquei demais, porque eu investia muito dinheiro em cursos, em capacitações e em melhorar o meu trabalho, eu não conseguia retornar esse dinheiro para dentro do meu caixa. E eu olhava o meu trabalho e falava, cara, o que está acontecendo de errado? Meu trabalho é legal, eu consigo entregar um bom produto, por que eu não consigo faturar? Está faltando alguma coisa. Não desanimei, mas eu sabia que estava faltando alguma coisa. Conhecimento faltava, que não fosse técnico. Porque se eu tivesse, eu estava conseguindo vender. E eu estava conseguindo faturar. Mas a grande verdade é que eu gastava com cursos e capacitações e eu não conseguia retornar dinheiro para o meu bolso. Então isso aqui já foi algo muito marcante para mim. Tinha um produto, considerava um produto acima do comercial e não conseguia cobrar R$200 por um ensaio. Lembro que nos primeiros anos não consegui nem faturar o que eu investi em curso. Foi um buraco absurdo, né, do que eu gastei em relação ao que eu investi. A diferença depois, muitos anos depois, eu consegui virar essa balança e começar a colocar dinheiro para o bolso, para dentro de verdade. É por isso que eu já afirmo, não basta apenas uma boa técnica, nem ser um profissional excelente. Se você almeja resultados diferentes, você precisa pensar na sua profissão como um empreendedor. E aqui a magia, né, das vendas e de tratar a sua profissão como um negócio, aqui nós falamos para futuros médicos, aqui a magia começa a acontecer. Vocês vão ver que talvez, né, aquela ideia de fazer, sei lá, 100 horas semanais de plantão, 90 horas semanais de plantão, para colocar 20, 30, 15, 20, 30 mil reais por mês, ela é um plano? Eu acredito que seja um plano, mas aí eu tenho outra pergunta, é sustentável? A gente tem uma rotina de trabalho de 100 horas, né, varando plantões, isso é sustentável para o nosso corpo? Talvez num pequeno espaço de tempo isso possa até ser uma boa estratégia, mas vocês como estudantes de medicina muito mais que eu sabem dos perigos do burnout e de várias outras complexidades que a gente tem quando a gente extrapola os limites do nosso corpo em carga horária de trabalho, né? Então, o que mais que eu tive que aprender, gente? Eu voltei de novo, né? Parei, congelei a minha carreira durante um certo tempo aí na área do audiovisual e da foto. E eu decidi estudar outra fatia do mercado que não fosse a fatia técnica. Eu sabia fazer o serviço, só que eu congelei a minha carreira para mim estudar esse universo de vendas, de compras, de empreendedorismo. Por que as pessoas compram? Isso é uma pergunta que eu penso todos os dias na minha vida. O que faz uma pessoa tirar o seu cartão de crédito e comprar um produto? Por que existem relógios que custam aí 60 mil reais, 300 mil reais, mais de R$500 mil? E existem relógios que custam 300 reais, existem réplicas de relógios que custam 50 reais. O que faz um médico, às vezes, querer optar por não pagar um plano de saúde e pagar uma consulta particular, mesmo que ela seja 3, 4, 5 vezes mais cara? Eu comecei a me perguntar isso de uma maneira tão frenética que eu falei, eu preciso encontrar respostas. Porque não é só a gente sintetizar e falar assim, é porque é. Acontece assim porque acontece. Não. Tem que ter alguma regra, existe algum jogo que eu não fazia conhecimento de causa dele e que ele existe na sociedade, que eu gosto de chamar de jogo dos negócios, de mundo dos negócios. Eu gosto muito de chamar de jogo porque eu sempre gostei muito de jogo e tem algumas regras aí implícitas que nós não somos ensinados, dependendo de onde a gente está, e realmente a faculdade é um lugar para nos tornar pessoas técnicas e não para nos ensinar o mundo dos negócios, né? E eu comecei a gostar demais
de estudar esse processo e de aplicar na minha própria vida. A primeira coisa que eu comecei, gente, a entender foi sobre redes sociais. A evolução que nós passamos hoje com as conectividades e com o alcance que nós temos com isso aqui no nosso bolso hoje é bizarra. Isso aqui talvez tenha começado lá na época do Orkut, né, quando ninguém dava nada por nada, e aí nós passamos aí por uma fase de evolução de alcance nas redes sociais, até nós chegarmos aí à fase, né, que todo mundo que quer aparecer na internet hoje é blogueirinho e tudo mais, né, é blogueiro, fulano quer começar a ser blogueiro. Só que nós, né, através dessa pesquisa aqui, eu descobri que para depois dessa questão de ser blogueiro ou não, nós conseguimos alcançar mais de 70% da população mundial com um celular que nós temos no nosso bolso. O que isso significa? Que nós temos 70% da população do mundo como possíveis compradores do nosso serviço. Através dessa pesquisa aqui, que ela foi feita em 2021, e ela chegou à conclusão de que investimentos em publicidade digital em todo o mundo ultrapassavam mais de $500 bilhão, 521 bilhões de dólares, com estimativa de alcançar 876 bilhões em 2026. Sabendo que nós vivemos em uma sociedade extremamente capitalista, eu não consigo acreditar que uma pessoa ou que líderes de empresas injetassem tanta grana nisso aqui se não fossem para faturar mais. Então, eu comecei a olhar para o mercado digital como uma verdadeira piscina de dinheiro. O que me faltava? Encontrar clientes que estavam dispostos a pagar pelo meu serviço e aprender essa linguagem de comunicação, de vender o meu próprio produto. Cheguei a essa conclusão. A foto eu já tenho. O produto eu já tenho. Eu preciso encontrar pessoas que estão dispostas e eu preciso criar uma linguagem de comunicação para que eu aprenda esse jogo. E aqui eu já começo a tratar da perspectiva da medicina através do que eu vejo hoje no mercado digital. O Léo vai falar até com mais propriedade para vocês daqui a pouquinho. Ele é gestor de tráfego, ele tem uma empresa hoje que ele cuida exclusivamente de gestão de anúncios e posicionamento. Já tem cases de estudo, de trabalho com médicos também. Vai falar para vocês aqui coisa muito bacana em relação a médicos que entraram nas redes sociais mesmo, começaram a formar a carteira de cliente talvez antes mesmo de formar. Galerinha que já estava nos bancos da faculdade, já começando a trabalhar suas redes sociais, pensando em áreas de especializações que queriam seguir e através dali já criar um público segmentado que muito provavelmente seria um público comprador dos serviços, né? Seja qual for a sua área de atuação escolhida, gente, né? Seja qual for a especialização que vocês quiserem, que vocês forem prestar, a partir do momento que vocês entenderem a profissão de vocês, né, e que o seu paciente é o seu cliente, isso vai dar, eu tenho certeza absoluta, que isso vai dar um boom absurdo na carreira de vocês. Porque um paciente, quando ele é tratado bem e quando ele tem um produto, que no caso, o que é o produto que vocês vão oferecer? Os serviços médicos e hospitalares que vocês vão oferecer. Quando ele tem um atendimento de excelência, sabe o que isso gera? O que acontece quando você vai num lugar, quando você é bem atendido e quando o seu problema é resolvido? Você tem recorrência, pessoas te indicam. Pessoas organicamente falam bem do seu trabalho porque você prestou um bom serviço. De um cliente ou de um paciente, pode aparecer mais 2. De 2 pacientes, pode aparecer mais 4 pacientes. Vocês vão ver que tratar os seus pacientes como um cliente talvez seja uma das primeiras etapas que vocês vão galgar na caminhada de vocês e encher a agenda do serviço que vocês forem prestar. Até o ápice mesmo de que muitos médicos hoje fazem, de às vezes sair de convênio, o cara sai do convênio. Por quê? Porque o cara ganha mais vendendo consulta particular, gente. Porque o cara enche a carteira dele de clientes que estão dispostos a pagar o serviço dele pelo preço que ele acha justo. Isso é empreendedorismo na medicina. É pensar como um empreendedor. Vocês vão resolver problemas com as ferramentas na faculdade que vocês
estão adquirindo? Com certeza. Mas isso é a parte técnica. Quem que vai ser o responsável por se vender? Quem que vai ser o responsável por tratar o paciente de uma maneira mais comercial? Quem que vai ser o responsável por querer feedbacks, querer ouvir, né? O que as pessoas falam do nosso atendimento? Entendem? Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. E através dessa afirmação, você perceberá que suas consultas serão compradas, principalmente em serviços particulares, não só pelo estetoscópio que você utilizar ou pela quantidade de especializações que você somar em quadros na parede, mas principalmente pela atenção e segurança que você dedicar e transparecer ao seu cliente. E, consequentemente, ao problema que você resolver do seu cliente ou paciente. Pessoal, outros dados que eu trago aqui, muito interessante. Eu gosto muito de estudar dados também, né? Eu não sou um cientista de dados, não tenho área de formação nisso, mas eu sou muito focado hoje em estatísticas, principalmente em estatísticas de mercado, em números, para que vocês possam se situar também em alguns dados que nós temos hoje, em algumas crenças que nós escutavam no passado em relação à graduação, que hoje estão caindo um pouco por terra. Eu acredito plenamente hoje que a medicina ainda é uma faculdade, ainda é uma área que tem muito espaço e muito mercado a ser conquistado. Muito menos saturada, talvez, que outras áreas que nós temos no mercado. Mas através desses dados aqui, muitos aqui, eu conversei com alguns aqui antes, alguns estão no segundo período, no quarto período, então vocês têm aí nada de 4 a 6 anos pela frente, aqui, vocês vão ver que a tendência, né, a cada ano que passa, é de aumentar a quantidade de formandos e a quantidade de médicos no Brasil. Ah, Arthur, o que você quer dizer com isso? Eu não quero amedrontar ninguém. O que eu digo é, a cada ano que passa, a nossa concorrência de mercado, ela aumenta. Novos médicos se formam. O que vai te diferenciar das outras pessoas que estão formando? Isso é algo que eu penso e que, consequentemente, o empreendedor pensa todos os dias da vida. Porque, muitas vezes, na minha faculdade, quando eu graduei em Direito, comecei muito cedo, comecei com 17 anos na faculdade, eu acho. Eu não tinha essa sensação que eu tenho hoje de continuidade de existência, de continuidade do meu trabalho. A minha visão, ela se limitava ao 10º período da faculdade. Eu não conseguia vislumbrar o depois. Eu não conseguia vislumbrar, por exemplo, que depois do 10º período, cara, quando eu formei foi que o jogo começou de verdade. Foi quando eu comecei a atender cliente, foi quando eu comecei a trabalhar com dinheiro. Foi quando eu comecei a ver como que os tipos de mercados diferentes funcionam. É depois que a gente forma, lógico que a gente pode se antecipar e angariar esse conhecimento já na faculdade, mas é depois que a gente forma que a parada acontece. É depois que a gente forma que a gente vai ver o quanto que a gente consegue rentabilizar com os conhecimentos que a gente adquiriu. E isso foi um bloqueio muito forte para mim. Foi 3, 4 anos ali, patinando em conceitos que eu não conseguia entender. Por quê? Porque eu não tinha tido essa antecipação e me preparado para esse momento de mercado que eu ia viver na minha vida. Durante toda a faculdade, a minha mente estava cravada ali no 10º período. Eu saí e falei, e agora? Beleza, formei. E agora? O que eu vou fazer? Isso aqui são alguns dados estatísticos. Se vocês quiserem conferir no portal CFM. E eu peguei o site do Vitor Jassi também, eu acho que ele é médico e ele trabalha com marketing médico, se eu não me engano. Esses são os dados a respeito da medicina hoje que nós temos no Brasil. Passou de 138 para 336 faculdades de medicina nos últimos 30 anos. Então, nos últimos 30 anos, nós triplicamos aí a quantidade de universidades que nós temos no Brasil oferecendo cursos de medicina. As faculdades de medicina formam mais de 26 mil médicos por ano. Todo ano aí tem 26 mil médicos entrando no mercado, prontos para atuar aí nas suas áreas de clínica geral e depois nas suas especializações. O número de médicos... isso aqui tem um detalhe também, interessantíssimo. O número de médicos brasileiros formados em outros países e que retornam ao Brasil para exercer a medicina aumentou em 430% nos últimos 10 anos. Argentina, não é? Tem alguns países aqui do lado aqui que a galera... Argentina, tem Paraguai, os países aqui
Bolívia, os países do lado aqui, a galera sai também para fazer faculdade e muitas vezes volta. Já são mais de 470 mil médicos formados competindo palmo a palmo por um espaço na medicina. São dados reais, gente. Quer me assustar? Não, não quero assustar ninguém, não. Eu só estou mostrando estatísticas de que nós vamos ter que jogar esse jogo. Nós vamos ter que jogar esse jogo. Porque em qualquer profissão hoje que nós temos, eu falo isso para vocês porque alguns anos atrás eu escutava muito essa questão da medicina, né? Tipo assim, a medicina você já tem uma garantia de emprego, você já seja médico, já faça medicina que você vai conseguir conquistar o seu emprego. Vocês escutaram isso? Isso para mim era um bordão muito comum que circulava ali no senso comum da sociedade. Então o que isso exatamente significa? Ou o que eu quero dizer? Primeiro fator, graduações com garantias de trabalho estão em extinção, gente. Estão em extinção. Graduações, né? Quem vendeu uma ideia hoje de que quando você formar, você já tem uma garantia 100% que você vai trabalhar, essa ideia está caindo por terra, cada dia que passa. Cada dia que passa, já tem profissões já que, se a pessoa ela não entrar com um plano muito bem definido, eu mesmo fui na questão jurídica, eu não tinha muito bem definido o que eu queria, eu entrei na faculdade de Direito não querendo ser um advogado, não sabia que eu queria muito bem ser, e acabou que eu não aproveitei a minha graduação na especialização que ela me promoveu. Mas eu não estou dizendo que ela não foi útil para mim, porque as aulas de sustentação oral e a capacidade argumentativa que eu aprendi na faculdade de Direito me ajuda muito até hoje. A faculdade de Direito foi o início do meu aprendizado na área da comunicação, da sustentação oral, na apresentação de palestras ou na apresentação de ideias. Embora eu não tenha trabalhado na área, me ajudou bastante. E a segunda constatação que eu tenho? Que a lei do mercado é implacável. A lei da oferta e da procura. Se nós temos pouca oferta e muita procura, ou seja, se nós temos poucos médicos e muita procura por médicos, cria-se um ambiente fácil para que nós possamos trabalhar, que foi o caso talvez no passado. Se nós temos muita oferta de médicos no mercado e uma procura menor do que essa quantidade de oferta, nós começamos a entrar em um ambiente de concorrência que nós vamos ter que fazer algo para nos destacar. E é aí que eu faço aquela pergunta. Quando nós pegamos 2 médicos com as mesmas capacitações acadêmicas, com o mesmo tempo de formação, com as mesmas especialidades, e nós colocamos um ao lado do outro, o que é que vai fazer um médico atender mais clientes, faturar mais, encher mais a sua carteira de clientes do que o outro, sendo que eles têm a mesma especialização, o mesmo tempo de casa e os mesmos conhecimentos técnicos. É isso que me faz gostar de ensinar empreendedorismo e de querer viver empreendedorismo. Porque o que seria o Arthur hoje, por exemplo, com a câmera na mão e outra pessoa com outra câmera na mão, ou outra produtora de filmes de casamento, ou outra produtora de eventos corporativos, ou outra produtora, ou outra pessoa na área do ensino? O que é que me diferencia de outra pessoa que tem as mesmas habilidades técnicas, os mesmos equipamentos, a mesma capacidade criativa que eu? Várias e várias coisas que nós vamos continuar vendo aqui, principalmente habilidades de mercado, habilidade comunicativa, habilidade de criar conexões, habilidade de negociar, capacidade analítica de observar oportunidades de mercado, às vezes diferente do lugar que a gente está, e várias outras coisas. Então, muitos médicos competindo por espaço no mercado de trabalho significa mais mão de obra especializada, na mão de agentes do Estado, da saúde suplementar, de grandes companhias de hospitais, que são megas empreendedores hoje, né? O pessoal aí que tem redes hospitalares aí já é uma galera que já vive o ápice do capitalismo. Muito provavelmente, quando vocês formarem, vocês vão pelo menos passar ou trabalhar ou prestar serviço para alguma grande companhia médica. É claro que médicos com... Aqui o impacto de quem já tem uma carteira de cliente e já tem anos de profissão já começa a ser menor. Por quê? Porque a pessoa já tem 20 anos que ela tem uma carteira de cliente, gente.
Tem médico no Brasil hoje que talvez ele atende 400 famílias há mais de 20 anos. Você acha que essa pessoa ela vai sentir tanto o impacto de uma formação acadêmica das quais vocês vão sentir quando vocês entrarem? Não. Por quê? Porque ele já venceu esse processo. Porque ele já está nesse processo há 20 anos atrás. Eu tenho essa experiência hoje muito grande. Minha produtora também oferece alguns serviços na área do agro e eu tenho um contato muito bacana com representantes comerciais do agro. Vendedores, né, de soja, de grãos, de fertilizantes. Nós temos aí representantes, por exemplo, em empresas como a Pioneer, a Corteva, algumas outras empresas que eu já tive a oportunidade de trabalhar junto, que a pessoa ela vende, vamos colocar aí fertilizante, ela já tem 40 anos de venda de fertilizantes. A pessoa que conhece os fazendeiros do Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de conversar com o cara desse e falou assim, Arthur, se você me colocar do Rio Grande do Sul até Tocantins, essa área mais baixa aqui do Brasil, qualquer estado que eu for, eu vendo, cara. Qualquer estado que eu for, eu tenho comprador para o meu serviço. Se for um cara que investiu 40 anos na sua carteira de cliente. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, é que a minha maior missão aqui é que vocês invistam tempo também, não só na parte técnica, mas na parte da criação da carteira de cliente de vocês, de quem que vai ser seu público, quem que você vai atender, como que você vai atender. Vocês vão ver que isso vai fazer uma diferença tão gigantesca no faturamento final, faturamento anual. Se começarem a colocar isso em prática, é lógico que isso não acontece do dia para a noite. Mas vocês pegaram um intervalo de tempo aí de 3 anos, vocês ficarem insistindo violentamente depois de vocês formarem em montar uma carteira de cliente, cara, é absurdo. É absurdo. Eu falo isso porque aconteceu comigo. É papo de você dobrar o seu faturamento aí por 3, por 4, por 5, em 3 anos de investimento nisso. Coisa que talvez vocês não conseguiriam fazer se nós tivermos aquela ideia fixa do quê? Plantão. 100 horas, jornada semanal ali de 100 horas. Eu vou fazer plantão até não conseguir mais. Entra dinheiro? Entra dinheiro. É sustentável? A gente trabalhar 100, 90 horas por semana, 80 horas por semana. Conseguimos escalar isso? Qual que é o tempo limite que o nosso corpo aguenta? Porque eu também já passei por isso. Né? Na minha carreira profissional, eu passei por uma hora que eu vi, peraí. Então, se eu trabalho 6 horas por dia vendendo meu serviço, eu ganhei. Se eu trabalhar 12, eu dobrei. É natural que a gente pensa assim, né? É muito, sei lá, recebo 100 reais a hora, 120 reais a hora, tantos reais por consulta. Se eu conseguir fazer 70 consultas por dia, pô, de uma maneira financeira, pensar desse jeito talvez seja agradável, mas vocês vão ver que isso não é sustentável ao longo do tempo. Então a gente tem outras estratégias que a gente pode implementar na nossa profissão para que a gente não troque saúde por dinheiro. Para que a gente não troque saúde por dinheiro. Então, os médicos com anos de profissão e com uma carreira e clientela sólida não irão sofrer esses efeitos tanto quanto os recém-formados. Mesmo assim, os mais experientes sabem que o mercado mudou. É por isso que vocês verem aí. Tem o Augusto Cury, é uma personalidade que eu gosto muito da área da saúde. Vocês verem já a idade dele, o cara ele chegou no digital com 5 pés na porta, meu amigo. Vocês verem algumas aí personalidades que já tinham uma carteira de cliente, já tinham um renome, já eram escritores, os caras eles entraram no digital assim, meu amigo, sem dó. Eu tenho algumas pessoas mais velhas que eu sigo hoje no Instagram. O cara ele nem abre o Instagram, pra você ter ideia, mas ele sabe que ele precisa de ter funcionário ali cuidando da rede social dele, ele precisa ter um videomaker, ele precisa ter alguém postando o conteúdo das palestras dele. Isso cara de 50 anos de idade, 60 anos de idade. Paulo Musi, né, uma big referência aí na área de medicina, né, Paulo Musi que é que é a essência de formação dele? É um médico. Pô, e o que mais que ele faz? O cara, qualquer espaço que ele tem para falar da filosofia de vida dele, para apresentar a clínica dele, para gerar conexões com novas pessoas, ele está fazendo isso. É um grande exemplo na área da medicina, né? Inclusive, eu segui o Paulo Musi durante muito tempo. Hoje, faz tempo que eu não acompanho os conteúdos dele, mas é uma pessoa que está ali, ó, todo dia. Por quê? Porque o cara não é ingênuo, gente. Porque é na internet hoje que tem a piscina do dinheiro. A gente estava até brincando aqui, a gente fez a diferença, né?
fez o comparativo, questão de TikTok e tal, são redes que eu não gosto muito, mas são redes que têm grandes marcas ali, ó, fazendo presença. Por quê? Porque as pessoas consomem isso bastante, né? É ali onde tem 70% da população mundial. Então é algo que eu gostaria de deixar a nível de reflexão. E essa frase aqui, ela ressoa na minha cabeça, gente, todos os dias da minha vida, todos os dias da minha vida. Não só com médicos, mas em qualquer profissão. Eu me pergunto isso aqui todos os dias da minha vida. Se dois médicos possuem as mesmas capacidades técnicas, quais outros fatores podem influenciar a escolha de um em detrimento de outro? Não é só técnica. Não tem como ser só técnica, se a gente pensar no nível de mercado. Talvez pode até ser. A gente pode querer... O que eu explico aqui hoje é relação da minha filosofia de vida. Porque essa é a maneira que eu gosto de acordar. Isso é o que me motiva. O que faz meu sangue ferver, de querer acordar, de querer fazer diferente. Talvez a pessoa ela queira uma vida mais tranquila e fala, não, eu quero ser clínico geral pro resto da minha vida. Estou satisfeito trabalhando para uma rede maior, de hospitalar. Não quero abrir meu negócio, não quero carteira de cliente. O paciente que chegar na minha frente eu vou atender, está tudo bem. Talvez isso fique robótico, pelo menos comigo foi assim. Teve alguns momentos da minha vida, principalmente num fluxo aí de 2 anos, se eu não criar nenhum novo projeto, eu quase enlouqueço. Eu falo, cara, minha vida essa rotina aqui já está me enforcando. Preciso fazer alguma coisa diferente. Mas talvez tenham personalidades que vai achar que isso vai fazer sentido, tá tudo bem, gente. O que eu quero dizer aqui para vocês hoje é que vocês têm outra janela de oportunidade e outro ponto de vista para olhar a carreira de vocês. Com certeza. Mas muito uma oportunidade, uma janela muito promissora para que vocês olhem isso aqui. E eu tenho acompanhado hoje principalmente a área da estética. Meu amigo, o que tem de faturamento de médico hoje de implante capilar, né? Questão de silicone e tal, essas questões aí já não é que está saturado, mas que já existe um certo tempo. Agora, a questão de, por exemplo, procedimentos de pele, dermatologia, implante capilar e essas outras questões aí, meu amigo, que tem uma galera faturando de grana mesmo, não está escrito não. Né? Então, eu estou sempre, por gostar demais de estudar outros nichos de mercado que não sejam o meu, eu estou sempre analisando isso, sempre, a todo momento. Por quê, gente? Porque eu também sou empreendedor, porque médicos vão precisar do meu serviço, porque médicos vão precisar reforçar o seu posicionamento e a sua identidade visual na internet, porque eles vão querer fazer vídeos talvez mais elaborados, vão querer alcançar públicos que estão dispostos a pagar mais pelo seu serviço. Então, estudo, vocês vão ver que o mercado de trabalho ele é uma engrenagem que ele gira abraçada uma na outra. Não tem mais aquela questão assim, eu estou no meu nicho aqui, eu sou médico e eu sou só médico. Não. A gente vive hoje num ecossistema gigantesco. E quem aprende isso mais cedo e aprende a se utilizar disso mais cedo, ganha muita vantagem de mercado. Muita vantagem. Então, aqui eu listo algumas habilidades empreendedoras que vão além de habilidades propriamente técnicas, para que vocês possam também se situar. Visão estratégica, que é uma visão daquele cara que está sempre olhando, se questionando ao redor. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Engraçado que isso, quando eu era mais novo, o professor tem uma certa dificuldade de lidar com o aluno questionador, né? É porque é assim mesmo e tal. Aí, quando eu era mais novo ali no ensino fundamental, eu comecei a guardar meus questionamentos só para mim. Eu já não fazia nem tanta questão de expor eles, porque eu via que causavam um certo desconforto ali no ambiente. Uma pessoa que pergunta demais, questiona demais, dependendo do ambiente que ela está, às vezes é uma pessoa que causa certo desconforto. Eu falei, beleza. Eu pergunto para mim mesmo e eu vou começando a achar essas certas respostas aí. Capacidade de networking, gente, isso aqui é algo que eu acho que eu já até tive a oportunidade de conversar com 2, 3 amigos. Eu tenho um mantra que todo lugar diferente que eu vou, todo lugar que eu for assim, lógico, né? Eu estou num restaurante com a minha esposa. Não é um ambiente que eu estou pensando em criar conexão. Se rolar, tá tudo bem. Mas todo ambiente de trabalho, quando eu vou a trabalho, que eu não esteja a lazer, né? Que eu esteja a trabalho,
eu tenho a minha obrigação própria de sair com 2 números de telefone, contatos profissionais diferentes. Todos os lugares que eu vou, todos os lugares. Eu comecei isso no início da minha produtora. Eu tinha 150 contatos no meu WhatsApp. Hoje eu acho que eu devo ter por volta de 1.800 contatos no meu WhatsApp. Porque eu levo isso a sério, isso é mantra. Todos os lugares que eu vou, todos os lugares que eu vou a trabalho, eu não saio de lá sem no mínimo 2 contatos ou 2 contas de Instagram que eu possa seguir e que eu possa criar conexão. Como que isso vai ser? Sei lá. Vai acontecer aí. Quem tem habilidade comunicativa sabe como isso funciona. Puxa uma conversa, fala alguma coisa, daqui a pouco cria uma conexão em comum ali e você tem um novo contato. Uma oportunidade de você falar um pouco do seu negócio e tal. Todas as vezes, né, eu comecei a levar isso a sério, porque na minha mente eu já tinha um plano muito estipulado de como que eu faria minha produtora dar certo, de como que eu faria o meu serviço ser alcançado. E essa capacidade de criar conexões foi algo que eu levei muito a sério desde o começo. Falei, cara, todo lugar que eu for, eu tenho 2 contatos para me pegar. Seja quem for, não sei. Da secretária, um aluno, a um professor, seja onde for, eu saio daqui com 2 contatos a mais na minha rede de contatos. Por quê? Isso é criar conexão. Isso foi algo que eu não investia na faculdade. Eu ia para a faculdade como? Eu ia para a sala de aula, eu engolia livro. Quando eu achava que a aula do professor não me fazia... quando eu achava que a aula não ia me agregar, eu metia a cara em livro e eu não conversava com pessoas. Aí você chega no final da faculdade, quem que vai comprar de você? São pessoas. Pessoas compram de pessoas. Médicos atendem pessoas. 100% dos clientes de vocês serão pessoas. Então, como que a gente vai fazer para faturar mais se a gente não gostar de se conectar com pessoas? Não tem como. Se a gente não aumenta a nossa capacidade de networking, a nossa capacidade de carteira de cliente, a gente não vai ganhar mais. Tem jeito. Talvez tenha as propostas da vida em Mega Sena, Tigrinho, Pixbet, aposta esportiva, tudo quanto é coisa que tem no mundo aí hoje. Mas em um universo de vendas, você vai vender para uma máquina. Não tem como. Gestão financeira, comecei a respeitar melhor meu dinheiro também, comecei a estudar muito sobre dinheiro, sobre onde alocar dinheiro, porque vocês vão ver também que o dinheiro ele é um patrimônio muito forte. Mas onde vocês acham que vocês teriam mais capacidade de prospect, de alcançar novos clientes? Em um escritório, na Beira-Rio, situado no coração da cidade, porque Itumbiara, quando fala Beira-Rio, até quem não é daqui, com uma semana de moradia aqui, vocês já sabem que cartão postal da cidade. Onde nós teríamos mais capacidade de prospect de clientes? Na Beira-Rio ou em um bairro extremamente afastado, como é, por exemplo, aqui As Arnes é bem longe para chegar até aqui, né? Aqui é porque já veio uma faculdade, o conceito já estava todo estruturado. Mas quando a gente está criando nosso nome de um absoluto zero, localização do nosso ponto comercial vai ser algo que vai falar muito a respeito do quanto que a gente vai conseguir cobrar e da maneira que a gente vai conseguir se posicionar. E a gente faz isso como? Porque um aluguel na Beira-Rio vai ser mais caro. Um ponto comercial na Beira-Rio é mais caro. Quando a gente tem fluxo de caixa, quando a gente tem dinheiro para investir no próprio negócio, a gente começa a ver isso como investimento. E se a gente fazer o nosso plantão, 100 horas semanais de plantão, fatura lá 20 mil reais por mês, 25 mil reais por mês e compra uma Porsche. Você parcela uma Porsche no boletão lá mesmo. 18 mil reais a mensalidade disso aí. Gasta mais um pouco com custo de vida, chega no final do mês você está zerado. Você ganha 30, 20 mil reais por mês, você não tem R$1 para reinvestir na sua carreira. Seja em fotos, seja em posicionamento, seja na sua própria clínica, seja no seu próprio ambiente hospitalar. Como que a gente vai faturar mais? Tem como. Então, gestão financeira foi uma coisa que me ajudou demais. Aprender a alocar dinheiro onde realmente importa. Capacidade comunicativa é uma habilidade milionária. A capacidade que a gente tem de segurar a atenção das pessoas por 1 hora e meia, de falar um pouco do seu trabalho, é uma habilidade milionária. Por quê? Porque 90% do concorrente de vocês vão ter medo de expressar as suas ideias em público. Então, comunicação também me ajudou demais.
E o engraçado é que eu saí da faculdade de Direito sabendo fazer sustentação oral, sabendo me comunicar, só que eu não conseguia pensar nisso quando eu saí. Falei, cara, eu consigo. Na verdade, vocês vão ver, quem me conhece mais no círculo de amizade, no círculo mais próximo, vocês vão ver que eu sou um cara muito mais calado do que uma pessoa que conversa mais. Mas eu aprendi a me comunicar. E eu aprendi a vender meu negócio. E eu descobri que isso, né, gerava uma posição, me colocava em uma posição de destaque. Talvez de outras produtoras de vídeo. Talvez de outros concorrentes direto meu da área. Então, investir na comunicação também, vocês podem ter certeza que vai ser algo que vocês nunca vão perder. Nunca, nunca. Habilidades de vendas e marketing também. Com a comunicação, naturalmente, vem a habilidade de vendas. Eu acredito que vendas e comunicação estejam muito perto, muito próximas. São duas habilidades que estão muito próximas umas das outras. Porque a venda também, além da capacidade de falar, é a capacidade de ouvir. Capacidade de ouvir o que seus clientes têm para falar. Ou falar até de outros concorrentes. Porque eu já aprendi muito e eu trouxe muitas soluções para dentro da minha produtora escutando feedbacks que faltava talvez nos meus concorrentes. Feedback de atenção, feedback de pós-entrega, feedback de ser uma pessoa, dependendo do ambiente que você está, uma pessoa mais agradável, de não ser uma pessoa tão ríspida. Tem profissões, vocês sabem que isso é verdade. Se for um pediatra, se for atender criança, como é que você vai atender uma criança mal-humorado? Vocês já pensaram? O instinto de uma criança é um instinto de felicidade por si só. Alegria, brincadeira. Talvez, né, até estudar as áreas que nós vamos nos especializar e fazer um estudo com a nossa personalidade seja algo que nos ajude. Para você não trabalhar infeliz, para você não trabalhar triste, para você não acordar todo dia e falar, nossa, mas que saco. Mais um dia nesse serviço aqui cansativo. E eu tenho um combinado muito forte comigo também em relação a isso. Eu tenho um combinado muito forte sobre significado da profissão, gente. Talvez muita gente às vezes fala, besteira, eu estou aqui pelo dinheiro. Tudo bem. Respeito todas as filosofias de mercado que as pessoas tiverem. Mas eu tenho uma convicção muito forte comigo, que é a convicção de que o dia que eu acordar e que o que eu fizer não tiver mais sentido profissional para mim, talvez eu não vou parar com aquilo ali pela precisão, mas eu vou encontrar outros caminhos para que eu possa agir. Steve Jobs falava que quem trabalha com amor, meu amigo, o amor talvez seja a maior ferramenta de transformação do mundo e dos nossos próprios empreendimentos. E é nítido. Vocês conseguem ver absurdamente e escancaradamente quem trabalha com amor e com dedicação em um negócio e quem já trabalha já cansado, com esse mesmo pensamento. Nossa, que saco. Mais um dia de vida que eu vou ter que fazer esse serviço que eu não aguento mais fazer. E eu vivi desse jeito durante talvez 6 anos da minha vida. Eu estava num serviço que eu fiquei, 8 anos nele? 7 ou 8 anos. Depois do 3º ano nesse serviço, eu acordava todos os dias na minha vida com esse pensamento. Mas que saco. Mais um dia que eu tenho que fazer isso aqui de novo, cara. Isso mata a nossa capacidade profissional por dentro. De uma maneira que eu não sei nem explicar para vocês o quanto que eu consegui ressignificar muitas coisas mesmo a partir do momento que eu desbloqueei isso. Falei, não, peraí, eu tenho que ter alguma coisa que eu seja apaixonado de fazer nesse mundo. Ensino, eu sou apaixonado pelo ensino. Então eu vou dar palestra, eu vou ensinar, eu vou falar o que eu gosto, eu tenho paixão por isso. Então, é uma dica aí que eu tenho também na caminhada de vocês, que talvez possa agregar muito. E conhecimento de mercado. Conhecimento de mercado é tudo isso que a gente está estudando hoje. A capacidade analítica da gente criar conexões e entender como cada mercado funciona. Dependendo do ambiente que você está, se você começar a fazer isso no ambiente CLT, você vai ser tido como puxa-saco. Né? O cara está só fazendo isso para ganhar moral com o patrão. Você vai começar a querer colocar o seu rosto na internet, você vai ser taxado de blogueiro, entendeu? Você vai começar a demonstrar o seu posicionamento, o seu ponto de vista, as pessoas vão rir de você, falar que você está louco. Só que, à medida que isso acontece, seu faturamento aumenta,
você começa a quebrar essa resistência de, o que os caras vão falar ou deixar de falar, meu amigo, eu estou pouco me importando. Eu quero é que meu negócio sobreviva e que eu consiga proteger a minha família de um sistema capitalista aí bem selvagem que nós temos, né? Esse se vocês perguntarem para mim o que eu penso com o meu empreendimento, é isso. Proteger a minha família, fazer um bom trabalho e ganhar mais dinheiro. O que as outras pessoas estão falando, deixando de falar, tô nem aí. Então, é algo que eu adquiri, gente. Foi difícil, muito difícil. Era uma pessoa extremamente vergonhosa, tímida, difícil, mas frutos disso eu colho, graças a Deus. Então, em resumo, um empreendedor de sucesso constrói relacionamentos estratégicos através de um network eficaz. Você está sempre querendo conhecer mais pessoas para aumentar a sua carteira de clientes. Comunica-se de forma clara e persuasiva e utiliza essas conexões para impulsionar vendas e expandir negócios. Deixa eu ver a hora aqui que eu tenho que chamar meu querido Léo para continuar esse estudo aqui. Tinha um pouquinho de inovação aqui, que talvez isso que eu fale agora, você pode falar, pô, Márcio, mas que ponto de vista egoísta, hein? Você fala só pensando na sua empresa, no seu negócio e tal. Não, senhores. Quando a gente promove um melhor atendimento na humanidade e aos nossos pacientes, você está colaborando diretamente para uma sociedade melhor. Porque o que acontece? O que é uma monarquia ou um cartel? Quando todo mundo coloca o mesmo preço, né, e não tem diferença de prestação de serviço. O que você faz com o público que consome seu produto? Cara, você nivela o serviço de uma maneira tão prostituída que você sangra o mercado com essas práticas. A concorrência, quando eu estou disposto a prestar um bom serviço e o meu concorrente está disposto a prestar um melhor serviço, quem ganha é o mercado. Porque está todo mundo querendo prestar um serviço melhor. Por quê? Porque sabe que se você não respeitar, se for um profissional ruim, se você não levar a sua profissão a sério, você não vai ganhar dinheiro. E quando a gente tem um sistema de concorrência saudável, eu acredito que seja um sistema de concorrência saudável, que está todo mundo querendo prestar um melhor serviço, a gente colabora não só para o nosso bolso, mas a gente colabora para a inovação, para a tecnologia, para melhor atendimento, né? Para que as pessoas que compram o nosso produto tenham um melhor atendimento. Que vocês vão de concordar comigo, algumas experiências que eu já tive, cara, é bizarro. É bizarro. Experiências de atendimento discrepantes, né? Principalmente aí em lugares talvez que você não paga e em lugares que você paga. Vocês vão de concordar comigo que tem demais. É regra? Não, não é regra. Não é via de regra. Mas que experiência como cliente, minha experiência de cliente, muitas vezes é essa. Né? Tem lugares, às vezes, que você é melhor atendido, tem lugares que você não é bem atendido. Tem lugar que você paga caro se você não é bem atendido também, né? Óbvio. Mas as maiores experiências que eu tive na área da saúde, que eu posso relatar, foram experiências onde eu não paguei, talvez, não foi tão legal, quando não tive tanta atenção quanto eu gostaria, nas experiências que eu paguei mesmo, que você escorrega o dinheiro. Aí, meu irmão, é diferente. Por quê? Porque o dinheiro ele é essa ferramenta de promoção da sociedade mesmo. Né? Então, o mercado, quando a gente colabora com um melhor atendimento no mercado, a gente colabora também. Né? Empreendendo, a gente também inova o próprio mercado da medicina. Questão da inovação tecnológica, educação e treinamento. Novos métodos e plataformas de educação podem ser desenvolvidos para aprimorar a formação de profissionais de saúde. Simulações virtuais, eu acredito que já tem muita coisa diferente nos bancos de faculdade hoje da medicina do que há 10 anos atrás, né? Eu gosto de ver muito aquelas simulações de sutura, aquelas não é maquete, como é que é o nome daquilo? Desculpe a ignorância. Como se imitassem certas partes do corpo ali que você consegue ter. Peças anatômicas, perfeito. Não sei, mas se você puxar isso aí há 20 anos atrás, talvez não teria a mesma condição que nós temos hoje. Isso tudo é o quê? Dinheiro. O que promove isso? É dinheiro. É investimento na área da saúde, que vem do empreendedorismo, porque alguém teve a ideia de pensar que peças anatômicas em bancos de faculdade de medicina seriam ótimas ferramentas de estudo para os futuros formandos. Isso é empreendedorismo. Né?
Redução de custos, que inovações podem contribuir para a redução de custos de cuidados médicos, tanto para os prestadores de serviço quanto para os pacientes. Tecnologias como inteligência artificial e automação hoje podem otimizar processos e reduzir desperdício. Então, também é algo que a gente promove através do empreendedorismo e dessa jornada de estudo na medicina. Senhores, em resumo, era isso que eu tinha para falar. E eu gosto muito de terminar as minhas palestras com votos de sucesso para todos, que vocês tenham uma vida abundante aí e uma pós-faculdade muito abundante na vida de vocês. Tenho certeza que vocês encararem a profissão da medicina como um empreendedorismo, isso vai agregar demais. Vocês vão ter N outras soluções, das quais que não seja aquele senso comum do plantão hoje. A galera hoje é vidrada no plantão. Então, embora não exista uma fórmula mágica para o sucesso profissional, com certeza ele deixa rastros. Na minha humilde concepção, sucesso sempre estará ligado à evolução. Quanto mais a gente melhora, quanto mais a gente se aprimora, na parte de vendas, na parte da nossa especialização técnica mesmo, na parte das nossas relações uns com os outros, mais a gente está adquirindo sucesso. Quanto mais dias passam, mais nós crescemos, aprendemos uns com os outros e aumentamos nosso faturamento. Porque eu também acredito que ganhar mais é uma forma de sucesso. Aumentar o faturamento é um bom indicador de sucesso na nossa carreira profissional. Melhoramos nossas relações interpessoais e, enfim, evoluímos. É o que eu desejo para todos vocês, senhores. Muito sucesso na jornada acadêmica de vocês. Foi um prazer estar aqui com todos, tá bom? Pessoal, muito obrigado, Arthur, pela apresentação e parabéns pelas belas palavras que você trouxe. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, pessoal? Tudo certo? Beleza. O Arthur já introduziu brevemente quem sou eu e faço questão de trazer para vocês que já estive em bancos de faculdades, assim como já estão aqui agora, permeando também a área da saúde. Na verdade, minha história começa lá em 2016, como um acadêmico de farmácia, e nessa área eu permaneci por cerca de 6 anos, até que eu comecei a trabalhar com a parte de marketing, mais especificamente falando sobre marketing digital, que hoje é a área de atuação que eu possuo. Nesses últimos 4 anos que eu venho trabalhando nessa área, eu já atendi mais de 120 parceiros diferentes, dentro desses, médicos, profissionais que muito em breve vocês também serão, e posso compartilhar um pouquinho do futuro de vocês lá na frente no mercado e quero trazer, mais do que qualquer outra coisa, aplicações práticas para vocês agora, aqui no dia a dia, enquanto ainda não se formaram, enquanto no final das contas vocês estão começando a galgar o caminho da medicina. O Arthur trouxe muita ênfase para o empreendedorismo e eu faço questão de reforçar esse ponto, até mesmo porque, no meu ponto de vista, a melhor forma de você conseguir construir algo de valor para a sociedade é justamente você empreendendo e oferecendo a sua solução para mais pessoas. E quando eu falo sobre isso, a primeira coisa que eu preciso nortear a vocês é que existem diferenças na maneira como a gente trabalha com marketing tradicional quanto com a maneira que a gente trabalha com marketing médico, mesmo que a gente esteja falando de empreendedorismo da mesma forma, ok? Quando a gente analisa o marketing tradicional para negócios, para empresas ou até mesmo para prestadores de serviços, a gente tem um cenário muito voltado para venda propriamente dito. A gente tem, de uma maneira muito visceral, a ânsia por gerar mais venda, para gerar principalmente mais volume de clientes propriamente dito. Já quando a gente vai para a área do marketing médico, que é justamente a área de vocês propriamente dito, a gente tem algo muito mais, posso dizer, sutil, que está muito mais voltado a construir confiança com os futuros pacientes que vocês vão encontrar, do que como propriamente lotar um consultório de clientes, ou se porventura fosse o caso, simplesmente vender procedimentos um atrás do outro. Então, nesse processo em que vocês buscam trazer a confiança das pessoas, é muito importante vocês entenderem que existem ferramentas com as quais vocês podem fazer isso. No final das contas, a melhor maneira de você mostrar que você é uma pessoa que a pessoa pode confiar é justamente você provando aquilo que você é no dia a dia, mostrando mais sobre a sua rotina, mostrando mais sobre o tipo de serviço que você faz e sobre os procedimentos que você executa. Aqui hoje na faculdade, talvez vocês ainda não consigam ver um pouco mais os desafios que os médicos enfrentam, justamente no cenário que você trouxe, Arthur, que é depois que você sai da faculdade e, cara, você se depara com um mercado ali que, querendo ou não, ele é selvagem. Você sai junto com vários e vários outros alunos que acabaram de se formar. E o que é a diferença de um aluno para o outro?
difícil você conseguir decidir, você conseguir saber sem você conhecer, sem você entender um pouco mais sobre a técnica que ele executa, sobre a capacidade que ele tem ali de convencer o paciente a executar um procedimento que ele precise. E é nessa hora que as redes sociais vêm para poder conseguir propagar essa mensagem para mais pessoas, para que vocês consigam chegar nas pessoas da forma certa e construir a narrativa que vocês gostariam que essas pessoas recebessem, para aí sim vocês conquistarem a confiança delas. Um ponto muito importante de eu reforçar com vocês é que justamente a área que eu atuo não é fazendo posts no Instagram, orientando vocês a fazer dancinha no TikTok ou alguma coisa assim. Ao contrário do Arthur, eu não sou um cara tão artístico, eu sou um cara muito mais analítico e a minha função é traçar estratégias e conseguir posicionar um médico com determinada especialidade na frente do público que precisa daquela especialidade em questão. Justamente por isso, eu quis trazer 2 cases para vocês de 2 médicos que são parceiros do time da SU Media e a gente fez um trabalho de excelência com eles, seguindo as normas que são regulamentadas pelo CFM. Esses 2 médicos, basicamente, são, primeiro, a doutora Mary Bassi, que ela é lá de Campo Grande. Essa é uma médica que é nutróloga e quando ela procurou o time da SU Media, a maior queixa que ela tinha era a seguinte: olha, quando a gente abriu o consultório, a gente começou a atender pacientes que são, no caso, por plano de saúde, assim como você tinha trazido, e a gente estava buscando meios de conseguir mudar esse cenário. A gente gostaria de trazer mais pacientes que fossem pacientes de consultas particulares. E o principal desafio que a gente tem nessa hora é que se você simplesmente faz posts no Instagram ou se você simplesmente tem um conteúdo no TikTok e esse conteúdo não chega nas pessoas da forma correta, essas pessoas não entendem o porquê que elas devem te procurar, deixar de ir talvez em outro profissional que atenda pelo plano de saúde e optar por pagar uma consulta particular com você. Mas aí que vem as oportunidades que as ferramentas de anúncio, propriamente dito, como o caso da doutora Mary, a estratégia que a gente desenvolveu para ela foi baseada em anúncios dentro do Google Ads. Só que eu não quero que vocês aprendam esses termos técnicos, mas eu quero que vocês entendam como que eles funcionam. Basicamente, a nossa estratégia era garantir que em todas as pesquisas relacionadas com nutrólogo em Campo Grande, a gente tivesse a doutora Mary Bassi aparecendo em primeiro lugar na posição do Google. E dessa forma, a gente conseguiu levar para ela mais pacientes e, obviamente, isso só foi possível porque a gente conseguiu gerar mais contatos, mais pessoas que estavam procurando ali pelo serviço de forma direcionada e intencional também. E a doutora Mary Bassi é uma médica que está num cenário um pouquinho diferente do que a gente está aqui hoje. Ela está distante da gente, mas eu faço questão de trazer outro médico que ele está aqui na nossa cidade hoje e é um parceiro nosso que veio de fora para cá. O Dr. Vitor, ele é um médico psiquiatra que veio lá de Caçu e hoje ele tem consultório aqui em Itumbiara e ele segue uma estratégia semelhante à estratégia que a gente utiliza com a doutora Mary Bassi. Então, pensem o seguinte: quando um paciente ele procura um médico psiquiatra, ele tem uma certa conduta. Ele muitas das vezes pesquisa pelos sintomas, pesquisa pelo tipo de tratamento que está disponível ou pesquisa propriamente dito pelo profissional. Se você, porventura, é um profissional dessa área e não aparece quando acontecem essas pesquisas, o mais natural vai ser que esse paciente não te encontre e não descubra que você existe. E foi justamente isso que a gente buscou corrigir para o Dr. Vitor, para trazer mais pacientes para o consultório dele e para também fazer com que a imagem do Dr. Vitor perpetuasse e aparecesse cada vez mais dentro de Itumbiara. Então, um dos maiores desafios que ele tinha era justamente o fato de não ser local. Ele não era uma pessoa que tinha família influente na região, que não tinha amigos, que não tinha um convívio social tão grande, até mesmo porque a formação dele, pelo que eu me recordo, não foi aqui em Itumbiara. Logo, ele precisou construir a sua rede de relacionamento utilizando estratégias que envolviam tanto uma boa presença na rede social, mas principalmente atraindo uma audiência mais qualificada para o seu perfil. E, pessoal, voltando um tópico atrás aqui, um ponto muito importante, que foi uma evolução até mesmo para o marketing médico como um todo, foi justamente a regulamentação da resolução número 2336, que foi regulamentada no ano passado e entrou em vigor a partir de março agora desse ano. Alguns pontos que são muito importantes dessa regulamentação e fazem muita diferença para vocês, que ainda não estão formados, mas muito em breve vão estar no mercado, é justamente sobre o fato de, a partir desse momento, entende-se que você divulgar o seu trabalho como médico não é algo errado propriamente dito, não é como um senso comum antigo de que o médico fazer propaganda ele estava sendo algum tipo de charlatão. Agora não. Você tem autonomia para você conseguir mostrar o seu trabalho, para você conseguir apresentar técnicas que você realiza no seu consultório, incluindo
conteúdos de antes e depois, obviamente com bom senso, sem expor o paciente de uma forma indevida. Você consegue também produzir conteúdo com imagens, pessoas com imagem pública, pessoas que são, por exemplo, influenciadores, pessoas que são famosas. Isso já é algo regulamentado que o próprio CFM traz para a gente. E além disso, existem vários outros tópicos que a gente consegue trazer do CFM, mas como eu trouxe para vocês, o meu intuito aqui não é focar tanto naquilo que vocês vão encontrar no mercado lá fora, mas sim aquilo que vocês conseguem já aplicar hoje enquanto vocês estão dentro da faculdade ainda. E, pessoal, quando a gente fala de faculdade, uma coisa que é muito importante vocês entenderem, vocês fazem parte de uma pequena fração da população que está num dos cursos mais desejados de todas as áreas de graduação. Então, isso traz para vocês, tanto quanto para um médico, como posso dizer, uma estrelinha na testa, em que as pessoas querem saber o que vocês fazem, o que vocês comem, entre aspas, como que é o curso de medicina. Então, vocês têm uma característica que vai chamar a atenção de outras pessoas naturalmente. E vocês podem usar isso no dia a dia de vocês hoje para já começar a construir audiência enquanto vocês ainda estão aqui na faculdade. E até um ponto curioso, antes da gente começar aqui a palestra, a gente estava conversando com alguns alunos aqui e elas comentaram que já tem um conteúdo estruturado que pode ser útil para outros formandos, só que no final das contas esse conteúdo ele precisa chegar até esses formandos, ele precisa ter uma estrutura para ser entregue, ele precisa ter uma forma de ser propriamente envelopado e vendido. E é justamente esse tipo de mercado que eu quero apresentar para vocês hoje. É isso que eu quero que vocês vejam na prática. Pessoas que já fazem muito bem e explicar um pouco mais para vocês quais são os conhecimentos e quais são as pessoas que vocês precisam ter contato para ter sucesso nessa área também. E pessoal, começando aqui por um aluno, se eu não estou enganado, aqui do campus de vocês, esse é um ótimo exemplo. O Marcos, ele inclusive foi parceiro de um dos nossos clientes e cria conteúdo de forma recorrente durante a faculdade, não somente pelo fato dele ser aluno de medicina, mas também por mostrar muito da vida pessoal dele e por, no final das contas, ser uma pessoa extremamente ativa, que acaba atraindo a atenção das pessoas para o perfil e começando a acumular audiência. Um ponto que eu garanto para vocês é que será muito mais fácil para o Marcos conseguir atrair audiência futuramente quando ele for médico, só pelo fato de ele já ter construído essa base, mas não só atrair, também monetizar essa audiência. Se vocês observarem, um dos pontos que ele cita na bio do Instagram dele é justamente que vai trazer um e-book, justamente para poder fornecer ele provavelmente para o público mais forte que ele tem dentro do Instagram. Só que, se a gente for pegar, existem outras pessoas que, no final das contas, já fazem isso e não estão formadas ainda, que são justamente perfis que, no meu ponto de vista, eles estão conseguindo entender com clareza como que é o jogo e como que é essa questão de, olha, se eu mostrar um pouco mais sobre a minha rotina, se eu mostrar um pouco mais sobre como que é a vida de um estudante de medicina, eu vou conseguir atrair a atenção de pessoas e, com isso, eu consigo fechar parcerias, eu consigo trazer mais autoridade para mim enquanto eu for médico e eu consigo também ter acesso a oportunidades que talvez eu não teria se eu simplesmente estivesse no anonimato e estivesse absorvendo para mim aquilo que no cotidiano talvez eu creia que seja comum. Mas como eu trouxe para vocês lá no início, o que é comum aqui hoje pode ser algo extremamente extraordinário para outras pessoas que não têm acesso a esse espaço que a gente está aqui. E, pessoal, quando a gente fala sobre como que vocês podem iniciar hoje dentro da produção de conteúdo, dentro desse posicionamento digital, a última coisa que eu vou falar para vocês aqui é que vocês deveriam, enfim, já se posicionar como médicos. A verdade é que não. Nesse momento, quanto mais transparente vocês forem, quanto mais vocês plantarem, melhor. Porque lembra que o marketing médico ele tem como alicerce a confiança. Então, se o paciente perder a confiança em vocês em algum momento da jornada, muito provavelmente esse paciente já não vai fazer mais parte da carteira de clientes que você vai ter ali ao longo da vida. E quando a gente fala sobre como você pode fazer esse tipo de produção de conteúdo, como que você pode atrair pessoas ali para o seu perfil, a gente está falando principalmente de vocês mostrarem mais sobre os desafios que vocês têm no dia a dia. Eu vou dar um exemplo. Eu sei que a carga horária de vocês aqui ela é extremamente alta. Vocês têm um volume muito grande de disciplinas diferentes que vocês todos os dias estão ali dentro do laboratório, estão fazendo aula e no final das contas vocês conseguem digerir informações que são complexas. Esse tipo de estudo, esse tipo de conteúdo que vocês absorvem
ele poderia ser simplesmente repassado em um conteúdo no formato do Story, mas não com foco em passar para um outro aluno do campo de medicina. Mas imagina que vocês estão conversando com um amigo que, se porventura ele tem curiosidade, vocês decidem explicar para ele alguma coisa. Essa é uma ótima visão que vocês podem ter sobre como trazer conteúdos que fazem parte do dia a dia de medicina com produção de conteúdo como no Stories, que é um dos posicionamentos que é importante. Outra coisa muito interessante, e isso se aplica principalmente quando a gente fala de médicos já propriamente formados, é o fato de estar presente na rede social, mas às vezes não estar presente de forma sociável. Eu quero dizer que isso significa que você tem que fazer dancinha ou algo do tipo? Não. Mas assim como o Arthur trouxe, uma habilidade que é muito importante é a sua capacidade de se comunicar. Então, quanto mais você for sociável na sua comunicação, quanto mais você conseguir transparecer o seu conhecimento de uma maneira natural, melhor na sua rede social. E para a gente concluir, eu creio que seja muito pontual assim, quando a gente traz a análise de vocês sobre tópicos específicos. Então, por exemplo, às vezes vocês conseguem ter um insight dentro aqui da faculdade relacionado a algo que é muito comum no cotidiano de todas as pessoas. Só que esse insight ele é exclusivo de vocês. E esse insight ele poderia ser facilmente compartilhado com outras pessoas. E quanto a produzir conteúdo, pessoal, talvez não fique claro para vocês ainda quando a gente fala de vocês criarem audiência hoje e com essa audiência já começarem a monetizar, começarem a fazer algum tipo de trabalho. E eu vejo algumas vertentes muito diferentes. Quando o Arthur citou defendendo o empreendedorismo, eu consegui ver com muita clareza que aqui a gente está conversando muito com foco em não seguir a vertente do médico que vai sair da faculdade, vai fazer, não sei, 30 plantões, não me engano se era por semana que você tinha citado, mas sim a gente está conversando com médicos que vão buscar se diferenciar cada vez mais dos seus pares que saíram ali da faculdade. E eu vejo que uma boa forma de vocês se diferenciarem é justamente conseguirem entender que o caminho que vocês precisam seguir não é única e exclusivamente o consultório médico. Vocês têm a oportunidade, por exemplo, de trabalhar de formas diferentes. Vocês não precisam trocar o plantão por um consultório que você passa o dia inteiro fazendo atendimentos. E quando a gente vê, vocês citaram o Paulo Musi aqui também. O Paulo Musi é um dos médicos assim, que eu admiro muito o trabalho que ele faz, principalmente no digital. Como eu comentei com vocês no início, o meu trabalho é muito mais analítico, é muito mais na parte estratégica e, sem dúvida nenhuma, o Paulo Musi ele gabarita todos os itens que eu citei aqui anteriormente e ele traz até mais coisas do que eu estou falando aqui também, porque ele tem alguns pontos que são ímpares e, no final das contas, a gente não conseguiria modelar. Mas, trazendo para vocês outros pontos aqui que são fontes de renda para vocês, a gente tem esse mercado digital. Se a gente for ver, acho que o mais comum aqui, provavelmente todo mundo aqui já comprou algum tipo de curso ou algum tipo de produto na internet no final das contas. Só que talvez não passa pela cabeça de vocês hoje a possibilidade de vocês fazerem o caminho inverso. Ao invés de vocês estarem comprando o curso, você pode simplesmente desenvolver algum tipo de solução para a área especificamente que vocês estão atuando hoje e utilizar as redes sociais de forma estratégica para você conseguir gerar faturamento com isso. A Flávia é uma médica que, inclusive, compartilha muito sobre a rotina dela e justamente traz esse tipo de estratégia. Então, por mais que ela esteja presente dentro de centros cirúrgicos, que ela atue de forma bastante intensiva, muito provavelmente vocês já conhecem ela, seja por anúncio, seja porque já viram o perfil no Instagram em algum lugar. E eu não vi ela vendendo apenas uma ou duas soluções diferentes. Ela consegue monetizar de muitas formas, justamente porque ela se tornou uma referência no seu segmento. Mas como que ela chegou nesse ponto, né? Como que ela começou isso? Foi lá atrás, construindo audiência e se posicionando de forma intencional. Então aqui, mais uma vez, eu quero trazer a atenção de vocês para justamente não esperarem o diploma estar na mão de vocês, para vocês conseguirem começar a pensar em começar a criar conteúdo, em gerar audiência propriamente dito. Porque talvez os seguidores, no final das contas, as pessoas que acompanham vocês nesse momento, não fechem uma consulta ou se porventura forem distantes, provavelmente não vão vir até aqui se consultar com você. Mas futuramente essas pessoas podem ser consumidores de produtos digitais que vocês criam, de teleconsulta propriamente dito, ou até mesmo, por que não dizer, de eventos que vocês providenciem dentro do mercado digital. E quando a gente fala
inclusive de mercado digital, eu quis compartilhar com vocês aqui um resultado que a gente obteve na última semana com um dos nossos parceiros, realizando o lançamento de um curso, acompanhado também de uma mentoria. Ele tem um segmento diferente, mas eu acho que é muito importante trazer para vocês, de forma palpável, e para vocês entenderem que estratégias simples funcionam na prática. O resultado que eu vou mostrar logo a seguir, ele é um resultado do dia 28 de maio até o dia 4 de junho. A gente realizou o lançamento, propriamente dito, de um curso. E esse curso, só para o pessoal que está visualizando aqui, ele não é do segmento de vocês, mas o que eu quero trazer é a capacidade de gerar um fluxo rápido de caixa, gerar um bom faturamento e conseguir, justamente através da internet, trazer pessoas para poder consumir esse tipo de conteúdo de vocês. Então, o que eu estou querendo trazer aqui é justamente a oportunidade de pegar um conteúdo que vocês já possuem, um conteúdo que vocês já obrigatoriamente vão ter que digerir ele no dia a dia, empacotar esse conteúdo e fazer com que isso se transforme em uma oferta. E, pessoal, o resultado que provavelmente vocês vão encontrar é semelhante ou talvez até muito mais expressivo do que esse que eu trouxe aqui agora. E, para a gente encaminhar para concluir, acredito que, como o Arthur trouxe, é sempre muito importante a gente fechar uma palestra como essa, trazendo votos de sucesso para todos vocês. Eu espero que todos vocês consigam compreender e sair daqui com um pouquinho mais de noção que o digital ele tem um poder muito importante quando a gente fala do caminho que vocês têm pela frente, do trilhar que vocês vão ter até o processo de estarem informados, e que se vocês começarem agora, muito provavelmente vocês vão conseguir colher resultados como esse aqui que eu estou mostrando, talvez até mesmo antes de vocês chegarem na conclusão do curso. E, pessoal, para quem tiver algum tipo de dúvida, ou até mesmo para a gente trazer pontuações mais específicas, eu vou deixar à disposição de vocês o meu contato, ele está no link da bio no meu Instagram, ou se vocês quiserem, manda mensagem, o QR Code também vai direto para o meu WhatsApp ali. Eu fico à disposição para esclarecer e, a depender da demanda de vocês, a gente pode trazer um acompanhamento para vocês que são alunos e até talvez pensar em eventos assim como esse, mais específicos para trazer minúcias sobre o que gerou um resultado como aquele que eu mostrei, fazer uma análise junto com vocês dos anúncios que são utilizados por Paulo Musi, Flávia Ju e todos esses profissionais da área da saúde que estão realizando vendas de forma recorrente e de maneira previsível também. Pessoal, quero agradecer a atenção de todos vocês. Aqui eu concluo o conteúdo que a gente trouxe para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Muito obrigado.